Eu gosto muito de ir naquelas casas das pessoas mais antigas, que em algum momento da vida viveram na roça, mas mudaram da cidade, os filhos estudarem em virtude do trabalho, né? Que grande parte das pessoas aí com mais de 70, 80 anos viveram esses momentos muito ricos lá na roça, mudaram para a cidade aí na década de 70 para criarem seus filhos melhor, para buscar novas coisas. Mas essas pessoas sempre têm uma varanda grande, já notaram essas pessoas? Uma varandona. E naquela varandona tem um monte de planta, não é verdade? Já notaram? Tem avenca de não sei o que lá, coqueirinho de não sei o que, a mudinha que ela pegou da vizinha, a mudinha que trouxe de não sei aonde. Aí tem um pedacinho de terra lá, com o sol, um jardinzinho, tem outras plantas naquele jardim, e tudo permanece naquela beleza, aquela coisa verde. E aí eu gosto de sentar com essas pessoas, né? Chupar uma mexerica, passar uma horinha ali com elas, comer um biscoito de polvilho, né? Eu não tomo muito café, mas eu sempre aceito o cafezinho. Mas eles sabem que eu não gosto de café, eles dão um refrigerante lá para o padre. E aí eu vou perguntando, porque quando a gente vê essa beleza, esse jardim bem cuidado, a gente sabe que tem alguém trabalhando, né? Sabe que tem pondo alguém na água certa. E elas me contam, elas falam assim: "Ô padre, essa planta aqui, ela gosta de ficar na sombra. Ó, essa planta aqui, tá vendo, verdinha, ela gosta de ficar dentro de casa. Quase não gosta de sol. Mas padre, essa aqui, ó, tá vendo a beleza dela? Ela só fica se for no sol todo dia. E um dia a semente dela se espalha, e olha lá, ela vai nascendo por ela mesma." Eu estou dizendo isso porque eu entendo que muitos de nós tratam o cristianismo, a vida cristã, a experiência da vida cristã, como uma planta que a gente acha que tem que ficar dentro de casa, escondida, que não precisa de sol, de ar, que cada vez em quando a gente não precisa replantá-la em outros lugares para ela ganhar nova vida. E muitas vezes a gente pensa que a gente deveria guardar tudo no coração, dentro de casa, e é possível viver um cristianismo guardado na nossa sala, só ali. E eu não entendo a vida, por exemplo, dos apóstolos, porque o próprio Deus é chamado de agricultor, como pessoas que foram plantadas apenas dentro de uma igreja, 4 paredes, ou no máximo no jardim. Eu entendo a vida cristã, especialmente essa vida apostólica que Jesus inaugura, justamente como plantas que, quanto mais e mais levadas a outros terrenos, mais elas vão dar frutos, mais elas vão receber do sol, do próprio Deus a força, mais elas vão ter chance de, através do vento, espalhar suas sementes, ou até mesmo pela curiosidade de um animal ou de um ser humano, que muitas vezes num gesto ali de pegar uma das suas flores, leva essa palavra a todo lugar. E eu digo isso porque nós estamos confundindo o cristianismo com o conhecimento, por exemplo, que a gente adquire na filosofia. Então aqui os alunos da teologia, mas que já fizeram filosofia, muitas vezes a gente chega diante da filosofia e tem coisas que a gente nem consegue explicar, e a gente guarda lá no fundinho. Mas o cristianismo não é uma coisa que a gente precisa explicar para estar à luz do sol, para estar em todos os lugares. Porque quando a gente não consegue explicar com palavras, as nossas atitudes explicam as nossas escolhas. E é essa a realidade dos apóstolos, num começo que para nós é fácil. Há dias atrás a gente está aí, graças a Deus, aliviado, porque nós não nos diminuímos como achávamos que ia diminuir como católicos. Parece que todo mundo aliviou, parece não. O bom é sempre inimigo do melhor, né? Nós podemos dar mais, nós podemos reconhecer que de fato a gente não é uma planta para ser guardada longe do sol, longe da rua, longe da missão.
Nós temos que reconhecer e ter essa sabedoria que a vida de Deus transborda em nós quanto mais a gente dá, quanto mais a gente distribui, quanto mais a gente vai, mas vai sem perder a comunhão. Hoje nós celebramos Barnabé, que foi um indicado para ir com Paulo no primeiro concílio da igreja. Foi tirado da comunidade para ir no primeiro concílio da igreja. E se a gente lê os Atos dos Apóstolos, existia uma relação muito profunda de amizade. Barnabé conduz Paulo quando ele está cego. Conduz Paulo quando ele está cego. Olha que beleza! Barnabé se apresenta como catequista. A gente fala de iniciação à vida cristã como o catequista de Paulo. Mas depois o catequista anda com o seu catequizando, que já tem a vida adulta, para levar a mensagem. E é outro aspecto de, além de achar que essa plantinha, que é o cristianismo e que existe em nós desde o nosso batismo, não pode ficar acuada dentro de igreja, porque ela não sobrevive dentro de paredes, eu estou dizendo, é que muitas vezes nós esquecemos também que existem muitas plantas. Eu aprendo, Luiz, com aquelas senhoras, que elas não vivem sozinhas. Elas precisam de outras, não tem? Um monte de plantas que precisam de várias. Tem até uns mamão, né? Quando vai comer um mamão gostoso, fala assim, é porque tem um macho e a fêmea, né? É porque tem os dois. A beleza, por exemplo, eu sempre fui de criar Maria sem vergonha. Vocês conhecem essa moça? Não é uma moça, não é uma plantinha, né? Ela dá um coraçãozinho lá, e aí o que você pega? Você pega aquele coraçãozinho, mistura aquele coraçãozinho e planta. Aí ela sai, umas Maria sem vergonha, toda colorida, né? Meu tempo de Mato Grosso eu fazia isso, pegava cores, né? Aí saía uma... O que é isso senão viver a palavra de Deus? Num tempo em que a gente acha que estarmos doutrinados é ficarmos na frente de uma tela do computador. Ainda a televisão nos ajuda a ficar com bastante gente, tem 50 polegadas, ela está no meio da casa. Não, o computador faz com que eu, estando no meio de uma multidão de pessoas, só crie comunhão com aquilo. E se esqueça que a minha natureza, ela pode até sobreviver enclausurada. A natureza cristã, essencialmente falando, pode até sobreviver enclausurada, mas ela não dará frutos. E se não der frutos, não será reconhecida como tal, mesmo sendo. Então, quando nós olhamos Barnabé, especial amigo de Paulo, nós olhamos alguém que assumiu a missão. Barnabé vai, junto com Paulo, até Jerusalém. Lá eles têm uma porção de definições. E aí, porque eles fazem comunhão com uma igreja muito maior, plantam 2 caras com eles. Vocês sabem quem são os 2 caras que a gente comemora junto no dia 28 de outubro? Simão e Tadeu. E Simão e Tadeu vão confirmar que eles estão em comunhão, levando a verdade, e eles voltam para Antioquia, que está cheio de problemas, circuncida, não circuncida, e aí eles voltam, foram em 2 e voltam em 4. É assim que se multiplica o Evangelho. Quando de fato a gente reconhece que a missão está longe do conforto, longe do sossego, longe do terreno preparado, mas que a missão é distribuir por toda a terra a semente da eternidade. Que lá no seio de Maria nasceu, cresceu, mas teve que morrer para que o seu sangue nos lavasse. E teve que voltar para o céu, para que junto com o Pai enviasse o Espírito Santo para confirmar essa força transformadora que muda a face da terra. O amor, não como um sentimento, mas o amor como um dom que vem de Deus, que faz-nos ter forças para imitar a sua perfeição, que faz-nos ser rajados na fé, não totalmente prontos, mas sempre em busca do melhor enxerto, da melhor luz,
não do melhor terreno, porque o terreno depende de quem vai receber a semente, mas em busca de todos os terrenos. Afinal de contas, o semeador semeou em todos os lugares, ele não julgou, e recebeu essa paz, que vai falar no finalzinho do Evangelho, aqueles que fizeram seu terreno digno da plantação que receberam, da semente que receberam. Então aqui a gente se compromete de duas maneiras: tanto sermos os semeadores, as plantas que devem estar aí, nas praças, em todos os lugares, como também o terreno para acolher essa palavra, essa verdade, essa vida que vem dos apóstolos e hoje de cada um de nós, que vivemos este tempo de missão, não diferente daqueles que não podiam levar mais que uma sandália. O que não é levar as coisas? Vão para se entregar, vão sem preconceito, não escolham o terreno, só onde vocês vão dormir, mas não escolham o terreno, e deixe que Deus faça a obra. Então nesse tempo a gente tem que pensar muito nessas obras. Nós que somos sacerdotes, e vamos virar aqui, eu falo também aos meus alunos, mas a todos, muitas vezes a gente tem um projeto de padre individual, que não conversa com a diocese, não conversa com a igreja. A gente tem isso. E quando esses projetos individuais de sacerdócio, de bispo, de tudo, pode acontecer, de fato eles se mostram com sucesso na terra, mas com baixíssimo sucesso no céu. Porque plantam superficialmente, porque jogam só nos seus nichos, só nos terreninhos que gostam, porque se preocupam mais com as plantas ornamentais do que com aquelas que alimentam e que dão vida. A semente da palavra foi plantada na terra, morreu para dar os frutos que nós colhemos. Qual é o tanto que nós morremos para dar os frutos que Deus espera? Que São Barnabé, São Paulo, reze por nós, para que nós sejamos dignos do presente que recebemos, a semente da eternidade, até o dia que dela nós fizemos totalmente parte, por ocasião daqueles que nós celebramos. Lembramos a mãe do Dom Pedro, lembramos a dona Lulu, dona Luzia, Luísa Monteiro de Barros. Então, são pessoas que hoje são sementes, e está aqui os frutos, está lá a mãe, um bispo, o fruto de quem plantou, de quem semeou, de quem, além das suas quatro paredes, quis fazer uma obra que fosse eterna, porque aprendeu do eterno a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.